A ansiedade parece que é uma epidemia que vem tomando conta de todo mundo. Pela primeira vez na história, os registros de ansiedade entre crianças e jovens superaram os de adultos, de acordo com uma análise do jornal Folha de São Paulo, a partir da rede de atenção psicossocial do SUS entre 2013 a 2023. Como muitos estudos já vêm mostrando, não dá para culpar um único fator. Tem a questão da pandemia, das mudanças climáticas, uso excessivo de telas, ambiente familiar, enfim, uma série de questões. Meu filho mais novo rói unha, às vezes tá ali, come e nem mastiga, sabe? Aquela coisa de muito imediatista, muito tem que ser agora. Ele sugava o lábio praticamente 90% do tempo que estava acordado e, enquanto estava dormindo, ele chegou a fazer ferida no lábio por sucção. Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral de uma forma simples e clara para que todo mundo consiga entender. No YouTube, você pode se inscrever no canal @Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Os relatos que você ouviu na abertura do episódio são da fonoaudióloga Camila, que é mãe da Manuela, de 13 anos, e do Arthur, de 8, e da endocrinologista Aline, que é mãe do Oliver, de 6 anos, e da Serena, de 4. No caso da Camila, os filhos não têm diagnóstico de ansiedade, mas ela considera muitos comportamentos ansiosos relacionados com o uso excessivo de telas. Para se ter uma ideia, os dois passam em média de 7 a 8 horas por dia no celular. Quando eles estão em casa, de dia de semana, eles chegam por volta de 1 da tarde. Então, se eu não controlar, eles ficam até à noite, até na hora de dormir. E fim de semana, acorda e dorme e estão ali. Aí, às vezes, a gente faz um movimento de sair de casa, né, para justamente sair dessa questão da tela. Mas o menor, ele é muito, mas muito mesmo, porque assim, tudo que ele vai fazer, ele tem que ter o celular. É como se o celular fosse um acessório, né? Então ele precisa ir ao banheiro, ele tem que ter o celular. Ele vai tomar banho, tem que ter o celular. Ele vai sair no carro, no trajeto, a gente tá passeando, às vezes se divertindo, tem que ter o celular. E essa situação deixa a Camila ainda mais exausta, porque o marido também tem o mesmo comportamento de ficar grudado no celular. A conexão com a internet vai muito bem, obrigada. Mas sabe a conexão humana, de prestar atenção mesmo no que o outro está falando, troca de olhar? Essa acabou se perdendo. Ele mesmo é um que às vezes senta na mesa, a gente vai comer, a gente não tem mais, sabe, essa questão do social, porque tá ali o celular. Então qualquer coisa que a gente vai falar, peraí que eu vou procurar aqui. Gente, não, calma, né, não precisa tanto. Então eu acho que no dia a dia, né, nosso aqui da família, o celular atrapalha bastante nisso. A gente não tem mais essa questão de uma convivência, de trocar, né, informações, porque tá ali no celular. E não é que o marido também tem muitos momentos de ansiedade? Ele rói a unha e tem compulsão por comida. A Camila confessa que usa o celular, mas com foco só no trabalho e nos estudos. E diferente do caso da Camila, a Aline não tem muitos problemas com os filhos sobre o uso de telas. A ansiedade diagnosticada no Oliver, que hoje tem quase 7 anos de idade, teve muito a ver com o ambiente familiar, a chegada da irmã mais nova, efeitos da pandemia, mudança de escola, enfim. O Oliver tinha 2 anos quando ele estava passando pelo processo de desmame e desfraude. Foi tudo muito bem, até quando ele entendeu que não seria mais o bebê da casa e que dividiria a atenção com a nova integrante que estava por vir. A partir daí, passou a ter escapes de xixi e depois de cocô, tanto em casa quanto na escola. Sabe aquele relato da Aline lá do começo sobre o Oliver sugar o lábio direto? Pois é, foi justamente quando a irmã Serena nasceu, em setembro de 2020.
No final de 2021, quando o Oliver estava com 4 anos, a Aline e o marido resolveram buscar ajuda psicoterapêutica para lidar melhor com a ansiedade do filho. Tiveram bastante dificuldade de achar um profissional que atendesse crianças na idade dele, mas finalmente deu certo. Junto com a terapeuta, durante esse processo, né, que foi dos 4 até os 6 anos e meio, quase, a gente identificou que tinham algumas coisas que eram geradores de ansiedade para o Oliver. Então, claramente, as minhas mudanças de rotina afetam ele de forma muito importante, até porque o meu trabalho, então tem momentos que eu estou em casa todas as noites, momentos que não estou em casa todas as noites. Hoje ele está desfraldado, não tem mais esses sintomas em relação à eliminação, mas quando eu estou fora de casa à noite, ele ainda tem questões em relação à micção noturna. O menino também tem sintomas físicos de ansiedade. Ele sofre de asma e usa medicação todos os dias. Ele, inclusive, teve uma crise dias antes de ir para um passeio da escola. Enquanto a gente arrumava a mala, reclamava de dor, né? Chegou a fazer febre. Em algum momento ele reclamou que ele achava que ele precisava ir para o hospital, e aí a gente sentou, conversou um pouco, parou de arrumar a mala, e aí eu fui manejando, né? De vez em quando perguntava, e aí, como é que tá a sua dor no peito? Aí ele me verbalizou exatamente dessa forma: enquanto eu não estou pensando nela, ela não acontece. Agora que você me lembrou, tá voltando a doer. O Oliver ficava muito irritado quando se sentia contrariado em alguma situação, mesmo naquelas básicas do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes. Junto com a terapeuta, os pais aprenderam a ter um diálogo e ver o que era negociável e o que não era. O menino entendeu que a frustração acontece não só com ele, mas com outras crianças e também com adultos. A família montou um quadro de rotina para todos. Isso ajudou muito na organização, a entender que primeiro tem que cumprir com as tarefas básicas e depois sim tem o tempo de lazer. O Oliver teve alta da psicoterapia em maio deste ano, mas isso não significa que está tudo resolvido, sem sinais de ansiedade. Ele ainda tem, obviamente, provavelmente pela vida inteira terá traços ansiosos, mas hoje ele consegue identificar. Mamãe, eu tô com vontade de sugar meu lábio. Então vamos achar um canudinho para você tomar água. E aí, de fato, ele toma bastante água, porque, né, tá com aquela vontade de sugar. Então, se você tá com a vontade, vamos fazer de uma forma que isso não te machuque. Você tá ansioso, tá? Então você precisa de um abraço, você precisa de uma música, vamos fazer alguma coisa em relação a essa ansiedade. E vamos conversar. Por que você está ansioso? O que a gente pode fazer? Depois de ouvir essas duas histórias, a nossa conversa nesse episódio é com a doutora Juliana Franco, que é pediatra há 25 anos, mãe de 3 filhos, educadora parental e especialista emocional em adolescência, além de pioneira da educação positiva. Doutora Juliana, muito obrigada por aceitar o convite para participar desse episódio. Obrigada, Carol. O prazer é todo meu. Falar sobre esse assunto que me movimenta, né? É tão difícil a gente ver o adoecimento, né? O que está acontecendo com as nossas crianças, nossos adolescentes, também nossos adultos, né? Então é um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é meu. E doutora, depois que a gente ouviu um pouco dessas duas histórias, um pouco diferentes, mas que tem ali algumas coisas em comum também, por conta desses, sejam comportamentos de ansiedade das crianças, quanto um diagnóstico mesmo de ansiedade, né, que às vezes precisa de um acompanhamento, de um especialista, de um psicoterapeuta. O que mais te chamou a atenção, né, nesses relatos dessas duas mães? Bom, muitas coisas, Carol. Quando eu escutei, eu fiquei mexida, apesar de ser meu dia a dia, sabe? A gente está vivendo realmente uma epidemia de adoecimento na infância e na adolescência, né? Os dados hoje confirmam isso. O quanto de crianças hoje estão tomando, quantas crianças hoje estão tomando ansiolíticos, antidepressivos, o quanto de diagnóstico, e diagnósticos às vezes apressados por nós médicos, né? Eu falo que a gente fica com tanta vontade de dar um diagnóstico precoce,
para aquela criança tenha qualidade de vida, aquela família tenha qualidade de vida, que às vezes a gente atropela muitas etapas. Então você trouxe aí muito bem, né? Existe o diagnóstico, existe os sintomas. A gente tem hoje também uma patologia que se confunde muito com a ansiedade, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São patologias que muitos sintomas eles parecem, mas o que me chama mais atenção quando eu escuto histórias como essas, né? 2 histórias que me provocam um pouco de dor, assim, porque eu vejo o sofrimento das famílias, mas mais que o sofrimento das famílias, o sofrimento das crianças. E eu sei que quando os nossos filhos sofrem, a gente sofre também, né? Então, nós, enquanto adultos, a gente quer sempre acertar na educação dos filhos, mas muitas vezes a gente esquece de algumas coisas básicas, até porque não nos foi ensinado também. Então, o que mais me chama atenção é essa dor das mães, que é uma dor que deixa essas mães inseguras e ansiosas também, e o reflexo dessa insegurança e dessa dor também nesses filhos, né? Então, o quanto essas crianças são realmente tão generosas de mostrar para esses pais da importância de coisas básicas, do desacelerar, do amparar, do estar mais conectado, porque a gente está vivendo uma vida muito doida e muito apressada. E a criança, Carol, ela só tem 2 percepções de mundo. Ou eu sou amparado e me sinto amado, ou eu sou desamparado. E quando a gente fala de amparado e desamparado, é emocionalmente. Então, se nós pais estamos numa correria louca, estamos nos sentindo inseguros com várias situações que você trouxe ali muito bem, né? Então, a questão climática, a polarização na política, as incertezas do dia a dia, né? Então, isso tudo nos deixa muito inseguros. Então, a gente não consegue ser previsível emocionalmente para os nossos filhos. Exatamente, a gente fica nesse lugar de vulnerabilidade mesmo. Foi o que eu senti muito desses relatos. Eu senti até que elas precisavam desabafar sobre isso quando vieram esses depoimentos para mim, sabe? Porque o desabafo, Carol, de alguma forma, hoje a gente não está sendo escutado. E esse é um grande problema que causa ansiedade. Causa sintomas de ansiedade você não ouvir o outro. Se eu não estou ali parando para olhar nos olhos do meu filho, ouvir o que meu filho tem a dizer, sentir o que meu filho quer que eu sinta para estar junto com ele, essa criança vai entrando num medo do desamparo. Esse medo do desamparo, esse medo da desconexão é que é a causa verdadeira da ansiedade. Porque a ansiedade é um sentimento, é uma manifestação. A emoção primária da ansiedade é o medo. Então, é isso que eu ia te perguntar mesmo, né? Essa ansiedade, ela tá muito conectada com o medo e ela, em geral, reflete essas lacunas emocionais, principalmente nesse ambiente familiar, que é o que a gente trouxe aí um pouco nessas histórias, né, doutora? Como é que faz, né, para esses pais, e no meio de toda essa loucura que a gente também está vivendo e que a gente também se vê em situações como essa, né, vulneráveis, como é que a gente reconhece esses sinais de ansiedade? Como é que eles aparecem na infância? Tá. Então, assim, a gente precisa pensar que hoje o que a ciência traz de mais atualizado é que você só vai ter saúde mental, emocional e física se você puder expressar as suas emoções e tiver ali, enquanto criança e adolescente, expressar suas emoções e tiver um adulto para te amparar e te corregular emocionalmente. Quando você tem um adulto que está distraído, um adulto que está cheio de trabalho, um adulto com compulsões, tenho que ter desempenho, estou trabalhando o tempo todo, e não só trabalhando fora, mas trabalhando em casa, então estou totalmente desconectado de mim mesmo e daqui dos meus filhos, essa criança vai se sentir desamparada e insegura. Tá? E a gente não faz isso porque quer, porque nós pais, a gente acorda todos os dias querendo dar o melhor para os nossos filhos. Então não existe um culpado aí nessa história, mas existe o quanto a gente pode se responsabilizar. Quais os sintomas que essa criança vai apresentar? Então eu vou trazer bem desde novinho para a gente poder fazer uma linha ali para ajudar esses pais mais, tá? Então, porque eu preciso falar sobre medo, eu preciso falar sobre cortisol,
Então, quando eu tenho ali, e aí eu vou chegar num problema maior, que é o quanto as telas estão aliviando esse medo e esse desamparo. Então, eu penso ali, numa criança pequenininha, quando ela começa a chorar o tempo todo, ter dificuldade de ficar distante desse pai e dessa mãe, ter muita dificuldade dessa separação. E aí essa criança, porque a criança, a gente reconstruindo aí, a criança precisa desse adulto que cuida, porque ele é uma referência de interpretar o mundo, de corregulação, principalmente até os 4 anos. O que a sociedade já coloca que com 2 anos já está preparado, já precisa socializar, e isso vai gerando também uma ansiedade nos pais. Eu preciso socializar meu filho, e nessa criança eu preciso deixar na escolinha, não precisa. Essa não é a verdade. A verdade é que a criança precisa de um adulto que a proteja, que dê proteção para ela física e emocional, que tenha ali proximidade emocional, que traga previsibilidade. Sim, que na nossa realidade, por vários recortes sociais que a gente tem, pode ser sim uma cuidadora na creche, pode ser sim a avó, pode ser sim uma tia, pode ser, porque muitas vezes a mãe não tem escolha, ela precisa se distanciar. Mas a criança, a gente não pode perder de vista do que a criança realmente necessita. A criança até os 4 anos, ela precisa desse adulto referência, cuidador, para ampará-la e corregulá-la. Porque aí quando ela tem um medo e começa a liberar cortisol, esse adulto vem, coloca no colo, balança essa criança, conversa com essa criança com uma entonação de voz, olha no olhinho dela, brinca com ela, até esse coraçãozinho desacelerar. Então começa ali um medo, uma ansiedade, entre aspas, uma ansiedade porque eu não estou tendo amparo, e aí esse adulto chega e eu descarrego todo o cortisol e a noradrenalina. Então meu coraçãozinho vai voltando para o normal, a minha respiração voltando para o normal, porque eu encontrei a minha âncora, o meu porto seguro. Se essa criança começa a ter durante o dia, várias vezes, porque está mudando de cuidador, porque está entrando na escolinha, e porque tem ali um monte de coleguinha, um que empurra, outro que morde. Então, todas essas situações que são ameaçadoras para o corpinho de uma criança, então ela vai carregar ali de cortisol e noradrenalina, e não tem nesse cuidador que está ali, meu amor, eu estou aqui com você, eu te acompanho, que seja uma professora, por exemplo, eu estou aqui, está tudo bem, a gente vai brincar agora. Então, esse descarregar de cortisol tão importante, que não está acontecendo com a maioria das crianças, faz essa criança ficar nesse medo constante, nessa busca constante de corregulação. Então, uma criança não é capaz de se autorregular. O adulto é, porque temos o cérebro todo formado. Então, a criança precisa, quando ela chora, ela precisa de colo. Quando ela chora, ela não precisa de um adulto que está ali julgando, é manha, é mimo, é isso, é manipulação. Não, ela precisa desse colo. Isso é fisiológico. Fisiológico até para esse corpo saber que ele está seguro, tá? Mesmo que depois você vá conversar com essa criança, trazer ali algum limite, você primeiro precisa dar um limite, que a gente fala, um limite físico e emocional de segurança. Estou aqui, eu te protejo, e aí depois a gente conversa sobre aquela questão, o que pode e o que não pode. Isso é da criança pequenininha, principalmente até 4 anos, é muito necessário isso. Depois disso, então qual que é o sintoma aí? Essa criança começa a ficar mais nervosa, essa criança não consegue ficar um tempo brincando, ela está sempre chorando, ela não consegue ficar com ninguém, ela tem uma ansiedade aí nesse momento de separar desse adulto que é referência para ela, sabe? Então, ela está ali, por exemplo, prendendo fezes demais, ela está tendo escapes, né? Que é uma outra coisa que a gente pode conversar depois dos ritmos biológicos, o quanto a gente interfere. Essa criança não relaxa durante o sono, ela tem terror noturno, ela está acordando o tempo todo. Então, é uma criança que é chamada erroneamente de high need, então ela tem muitas demandas, mas essa demanda é por corregulação, um adulto que traga segurança para ela. Aí ela começa, às vezes, muito pequenininha, a chupar a camisa, chupar o lábio, ela começa a roer a unhazinha, então ela começa a roer, tentar regular através daquilo, ela tá ali com a chupeta e ela começa
o tempo todo na chupeta, ou ela começa a mordiscar a chupeta, então em vez de chupar, começa a morder, ela começa a arrancar o cabelinho dela, ela começa a se machucar, ela começa a arrancar as casquinhas de machucado o tempo todo, né? E a criança maior, a mesma coisa. Ela vai começando a arrancar a pelinha da boca, ela começa a arrancar a cutículazinha. Então, ela não só rói, mas ela arranca a cutícula. Eu tenho crianças que roem a unha do pé, que ficam tentando arrancar a unha do pé. Tem muitas crianças que às vezes não colocam na boca, mas elas começam a partir a unha e puxar e soltar, sabe? Algumas já vão para um comportamento que é um comportamento que a gente já fala que já tem um comportamento de autolesão, que é o arrancar até sangrar, que é o arrancar a casquinha do machucado até sangrar também, e que já mostra um grau aí ainda maior, tá? A criança que não para, não consegue ficar no ócio de jeito nenhum, ela está sempre buscando, ela já começa com comportamentos compulsivos, então ela engole a comida, come rápido demais, sai rápido demais, começa a ficar nervosa quando o adulto não atende imediatamente aquilo que ela pede, né? Então ela... E aí vai para a tela, porque a tela faz essa função, não faz a função do jeito que deveria ser, mas ela faz uma função de liberar tanta dopamina para essa criança, que essa criança está precisando de um regulador para o cortisol dela, que seria, por exemplo, a ocitocina, desse adulto que cuida, que embala e que vai brincar com ela, por exemplo. Então, ela vai ali para a dopamina do celular. Ela não tem uma conexão com o adulto que a regule, porque esse adulto também está desregulado, então ela vai para a tela para poder se regular minimamente. Entendi. Agora, aí você já fez essa conexão aí com a tela, que a gente sabe que é uma realidade da maioria das famílias, né? Difícil a gente encontrar alguém hoje que diga, não, meu filho não faz uso nenhum de tela, né? Isso a gente falando até de crianças um pouquinho maiores, assim, né? A partir de 3, 4 anos, enfim, né? É muito raro da gente ver isso. Mas quando aparecem esses sintomas, doutora, é hora de rever essa dinâmica toda da família, isso tudo que você está falando, desse ambiente familiar, de talvez repensar, poxa, o que será que está faltando? É tempo de qualidade? Porque a gente fica, todo mundo meio preocupado com essa questão de ter mais tempo, mas está mais relacionado com ter esse tempo de qualidade, mesmo que ele não seja um tempo tão longo, isso já talvez já faça diferença na vida dessa criança? Faz toda a diferença, mas a gente precisa entender que não adianta, porque tempo de qualidade é tempo de qualidade. Então, eu preciso estar regulada emocionalmente. Então, eu preciso cuidar dessa família para que essa família cuide dessa criança. Por isso que a gente fala que a terapia com a criança, ela vai fazer um efeito muito pequeno ou vai fazer por um tempo e depois vai voltar. Porque eu preciso acertar esse ambiente familiar. Porque a criança está a maior parte do tempo com essa família. A educação parental, Carol, fala sobre isso. A educação positiva fala sobre isso. Eu preciso me autoeducar. Eu preciso de autoconhecimento, de autoeducação, porque nós não aprendemos isso, né? A gente não nasce sabendo sobre isso, né? Então, e a gente está muito distante também daquilo que é a natureza humana, porque se a gente for pensar numa mãe não socializada, talvez intuitivamente, ela vá sempre amparar esse choro do filho, tá? Mas uma mãe que recebe milhões de informações todos os dias, de diversos profissionais, alguns atualizados, outros não, alguns que falam sobre, né, que ainda estão na educação autoritária, outros não, essa mãe vai ficar muito perdida. E eu falo que uma pessoa perdida, uma mãe perdida, é uma mãe insegura, vulnerável, que vai colocar o filho em vulnerabilidade também, que vai colocar o filho inseguro também. Então, é muito importante, a informação, ela é muito importante, e ela é importante que eu falo sempre para as mães isso, não acredita em nada que te falam na tela, né? Não acredita em mim, né? Me ouçam, olhem como ressoa dentro de vocês e vá pesquisar. Isso é muito importante. A gente não pode pegar uma pessoa que fala ali na internet como verdade absoluta e pegar e implantar aquilo na nossa família, porque não é tão simples assim. Nós temos todas, nós mães todas, temos uma história também da nossa infância. Então a gente traz muito do que a gente aprendeu com os nossos pais. E a gente também traz muitas dores do que vivemos com os nossos pais.
E às vezes na ânsia da gente fazer contrário do que os nossos pais fizeram, né? Então eu não vou bater, eu não vou castigar, então eu vou para um outro extremo e eu acabo não sabendo o que fazer porque eu nunca estudei sobre isso. Então eu não vou fazer nada, né? E aí eu não fazer nada, essa criança também se torna insegura. Porque a criança precisa desse limite de segurança. Então ela precisa de um adulto que saiba, entre aspas, eu sempre trago entre aspas, que saiba o que está fazendo no sentido, ele está fazendo com todo o amor, com todo o afeto, com toda a dedicação, o melhor que ele pode, né? E a criança sente quando esse adulto está ali. Eu não falo que a gente não pode ser vulnerável, tá, Carol? Eu até acredito na maternidade que passa por isso. Eu vulnerável, fazendo o melhor que posso, mas trazendo um pouco de segurança a partir de tudo que eu estudo e do que eu trago. Então, assim, eu não acredito que uma mãe é capaz, uma mãe, uma família, um pai, uma avó, uma tia é capaz de regular emocionalmente uma criança se ela não sabe se regular. Então, se eu estou ali o tempo inteiro com pressa, então se eu chego em casa com pressa, eu almoço com pressa, se eu dou banho com pressa na criança, essa criança não me sente ali emocionalmente. Então, o tempo de qualidade é presença emocional, não é presença física. Porque tem mães que ficam o dia inteiro, pais que ficam o dia inteiro com a criança, não adianta, a criança estar ansiosa, né? Entendi. Porque eu estou estressada, eu estou xingando, eu estou correndo com tudo. Então, o tempo que eu tenho, eu preciso primeiro de me regular emocionalmente, para depois ter uma entrega. Então, isso pode passar, inclusive, por um processo de, a gente falando aí de autoconhecimento dos pais, dos cuidadores, enfim, ou seja, olhar para nós e talvez buscar essa ajuda também, né? Seja de uma psicoterapia, seja da forma que for, mas com certeza. O que você está dizendo é que, claro, muitas crianças talvez vão passar pela psicoterapia, mas se essa família toda não mudar ali as suas atitudes no dia a dia, porque a gente sabe que é difícil criar um novo hábito, sim, mas tem que passar por esse autocuidado dessa família também. E uma das pessoas do relato aí do áudio, eu acho que foi a primeira mãe, ou a segunda, ela falou que teve dificuldade de achar um psicoterapeuta para a criança. Hoje os psicoterapeutas estão tendo consciência, principalmente quem mexe na psicologia infantil, tem consciência que não é a criança, é principalmente esse adulto. Se você vai para uma psicoterapia, que a gente considera uma psicoterapia que muda de paradigma, de comportamento para comportamento é comunicação, essa criança está comunicando algo. Está comunicando que algo dessa família não vai bem, que é isso que a criança faz o tempo todo. A criança traz ali para a gente, na verdade, uma amostra do que está acontecendo em casa, né? Eles são esponjinhas emocionais. Então, quando eu pego uma criança ansiosa, eu já sei, o pai deve estar ansioso, a mãe também, e é claro, né? A criança, ela é esse ser tão generoso e amoroso e compassivo, que ele absorve as emoções que às vezes esse adulto nem sabe que tem. Quantas mães eu vejo que só descobrem que tem ansiedade depois do filho estar ali mordendo o lábio, agitado, viciado em tela, compulsivo com alimentação. Aí eu vou olhar a mãe, e se eu melhoro essa mãe, esse pai, essa família, essa criança melhora. Então esse é o grande segredo aí. Então por que tá difícil de achar psicólogo infantil? Porque eles sabem que se eles agirem só na criança, não vai adiantar. E eu sei que dói para os pais se responsabilizarem. Porque é como se eu tivesse falhado. E tá tudo bem falhar. Na educação tradicional, a gente entendeu que eu ia ser um péssimo pai se eu errasse. Então eu não quero errar, eu quero manter aquela postura, não, eu tô certo. E aí quando vem um profissional para falar, não, tá tudo errado, vamos mudar, vamos fazer diferente, o quanto você pode se responsabilizar para essa criança mudar? Dói, sim. É claro que dói. É claro que dói olhar para uma criança e falar assim, isso é resultado do que eu fiz. Mas o que eu posso fazer a partir de agora? Que é isso que a neurociência traz também. É possível mudar tudo a partir de agora. E se eu fico ansiosa ou com medo do que fiz no passado, e ansiosa e com medo do que vai acontecer no futuro, eu não vivo o presente. É verdade. Isso que você está falando me traz também uma coisa, eu falo também como mãe aqui, né? É a gente quebrar com essa geração que foi passando de geração em geração dessa educação tradicional, e que não é culpar também nossos pais, mas eram as ferramentas que se tinham. E sim, só que tem aquela história, né, doutora, de que
quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, isso realmente é muito verdade, e assim, infelizmente né, a gente se culpa ali em tantas situações, se acontece tal coisa com o bebê, tal, e a gente vai se culpando, vai juntando todas essas culpas, e eu acho que também quebrar com essa educação tradicional e entender melhor o seu filho, também passa por esse julgamento da sociedade, que eu acho que também não também é difícil, né, eu acho que é necessário, mas eu vejo muito isso, né? De você estar preparado ali para pessoas te apontarem um pouco o dedo, né? Falar, nossa, mas você não vai falar nada sobre isso? Você não vai fazer desse jeito? Você não vai, né? Só que você tem que estar ali seguro, né? Para conseguir bancar aquele seu... a sua conduta, né? Eu fico sempre... a gente pode ir para uma questão muito mais profunda aí, que eu também trabalho nas mães nesse aspecto. Essa coisa de se culpar é muito uma coisa infantil nossa ainda, porque fomos culpados por tudo, né? Culpado pelo suco que derramou na mesa, culpado pelo irmãozinho que caiu, culpado pelo pai nervoso em casa, culpado pela vovó que tá doentinha e eu não quis cumprimentar. Então, na infância, a gente era culpado por tudo. E a gente segue adulto achando que a gente precisa acertar o tempo todo, e a gente não precisa, né? Não existe culpa onde não tem escolha. Então, eu não tinha escolha. Então, se eu for parar, eu fiquei muito tempo mergulhada na culpa, tá, Carol? Meus filhos, eu tenho filhos de 23, 21 e 11 anos. Então, te falar que eu fui uma mãe consciente desde lá de trás é pura mentira. Não fui. Eu errei horrores com os meus filhos, sabe? Mas é essa minha capacidade de me perdoar que a gente não tem. Essa coisa do julgamento do outro também é muito infantil. Por que o outro tem que aprovar o que eu faço? Que é muito uma história assim, papai sempre tem que aprovar, eu tenho que ser a menina boazinha, obediente, eu tenho que estar fazendo o que todo mundo faz. Então, não, eu não preciso da aprovação da sociedade para fazer aquilo que eu estou fazendo, eu sou adulta. E quando eu fico me culpando, Carol, eu estou me chicoteando, eu estou me punindo, que é simplesmente ainda na educação tradicional. Então, nós estamos na educação tradicional ainda, viemos dela, e continuamos nos punindo. Então, a culpa vem junto, principalmente com a mulher. A mulher tem muito essa coisa de estar ao lado da culpa o tempo todo. Porque ela foi culpabilizada a vida inteira mesmo. Ela foi culpada de tudo, né? Ela não é a vítima para a sociedade. Só que aí agora sim, agora adultas, a gente não é vítima mais. A gente pode ser vítima da gente mesmo. Quando a gente se maltrata, quando a gente se culpa, quando a gente acha que o vizinho tem que aprovar a educação que eu dou para o meu filho, quando eu acho que a mamãe e o papai, vovó e vovô tem que achar lindo, claro que não vão achar, porque eu estou trazendo ali, é possível criar com afeto sem desrespeito. Isso dói, porque vai doer na sua mãe, na minha mãe, ver que o que elas fizeram pode sim, porque aí você está trazendo para elas também a culpa, né? O sentimento de culpa. Mas isso é uma questão do adulto. O adulto tem que ir lá na terapia dele resolver essas questões. Não somos culpadas. Não existe culpa aonde não tem escolha. Mas se a partir do momento que eu escolho, que eu sei que existe 2 caminhos, ou 3 caminhos, ou 4 caminhos, e escolho um, eu tenho que bancar com responsabilidade esse caminho. Então, eu vou escolher a educação positiva, por exemplo, porque está alinhada com a ciência, porque tem bases sólidas. Aí vem um postzinho do Instagram falando que educação positiva não dá certo, eu já estou insegura, já quero bater, já quero castigar. Então, a gente tentar, por isso que a gente precisa se fortalecer enquanto adultos, porque senão a gente vai ficar como uma menininha ainda indecisa de como eu crio meu filho. O vizinho falou isso, eu vou fazer o que o vizinho falar. O pediatra falou, eu vou fazer o que o pediatra falar. O psicólogo falou, eu vou... Aí isso gera uma grande insegurança, porque eu estou, na verdade, projetando todas as minhas dores na criação do meu filho, né? Sim. Porque quando eu trato o meu filho com afeto, com amor, com respeito, eu só recebo isso de volta, não tem outra. Exatamente, E aí, doutora, você estava falando, né, desse refúgio das telas, né, que acaba sendo ali um recurso paliativo para as crianças tentarem, teoricamente, se acalmar. Qual que é o real impacto que as telas têm, assim, na saúde física, mental das crianças, assim, quando a gente fala... Não sei se dá para a gente ser tão rigoroso com relação ao número de horas, enfim, mas como é que a gente dosa isso? A gente sabe que tirar totalmente as telas é uma coisa hoje quase que impossível,
né, em muitas situações familiares, que acaba sendo um recurso, isso a gente falando assim, de televisão, né, não estou falando exatamente do uso do celular, que aí depende muito da idade da criança e também de como que esses pais veem essa questão, se eles acham que é normal dar um celular para uma criança mais nova, enfim, aí já eu acredito que é um impacto diferente. Mas como é que você analisa isso até pela sua experiência, assim, né, em consultório, vendo essas crianças, esses comportamentos? Sim. Primeiro, de novo, a gente precisa se responsabilizar e não colocar a culpa nas crianças. Porque se ela está ali viciada em celular aos 3 anos, foi porque os pais deram. E aí a gente tem várias situações aí, né, também, que a gente precisa analisar o quanto essa mãe está trabalhando, o quanto o pai está trabalhando, o quanto essa criança tem alguém. Então, o celular virou uma babá, praticamente, para essa criança, né? Então, ela não encontra ali o que ela precisa para brincar, para correr, para pular. A criança precisa de movimento, a criança precisa estar na natureza. E nós adultos, também traumatizados e feridos, a gente trabalha a semana inteira e no fim de semana a gente não consegue nem sair. Então, a gente está ali, geralmente, vendo uma série, ou se anestesiando numa bebida, né, ou estando ali distante, né? Quantas famílias me relatam que o filho fica dentro do quarto mexendo no celular o tempo todo, mesmo pequenininho. Então a gente precisa pensar assim, o que é a recomendação e o que a gente precisa se responsabilizar que a gente fez tudo errado, né? Então até 2 anos é 0 tela. E para ser 0 tela até 2 anos, eu preciso estar saindo com essa criança, eu preciso estar brincando com essa criança, eu preciso ter energia para brincar, eu preciso chegar no fim de semana, né, e ter energia para estar com essa criança. Então, ela está ali durante a semana na escolinha, ou no berçário, que for, ou está ali sob os cuidados de uma babá, de uma pessoa que cuida, de alguém da família. Essa pessoa tem que estar consciente que ela não pode estar no celular o tempo todo, que essa criança está ali espelhando aquilo, né? O problema não é a tela, o problema é o vício na tela. O problema é a exposição precoce. O problema é o tipo de tela. Porque eu tenho 52 anos. Na minha época, eu ficava o dia inteiro vendo televisão. Então, eu via todas as novelas, eu via todos os programas, todos os desenhos infantis, né? Então, não tinha nem limitação quase de idade, né? A gente não tinha muito essa... Eu sou um pouco mais nova que você, mas eu lembro que a gente podia assistir livremente qualquer tipo de conteúdo, inclusive um conteúdo que nem era adequado para criança, né? Era muito comum isso, né? Então, essa tela passiva, que eu falo que é uma tela que eu estou ali vendo, ela vicia menos do que uma ativa. O de rolar, o de jogar, eu estou interagindo ali na tela. Então, é claro que a gente precisa considerar tudo isso. Mas o ideal é que até 2 anos não tenha essa tela ativa, principalmente, tá? Então, eu vou precisar fazer uma coisa ali, 15 minutos, preciso ir ao banheiro. Vou colocar ali um desenho rapidinho para eu tomar um banho para poder. Isso é realidade, é vida real. Porque as pessoas trazem para entender, proibido tela até 2 anos. Isso não é realidade. E quando a gente proíbe, quando a gente abusa dessas proibições, é pior. Eu tenho que trazer a vida real. A vida real é outra, né? Os pais estão ali atarefados, estão trabalhando o tempo inteiro, então eu preciso trazer um pouquinho do que é menos prejudicial, né? Aí, a partir de 2 anos, a gente fala aí 1 hora de tela, até mais ou menos 5 anos de idade, né? E o ideal seria que dividisse esse horário para a criança não ficar tempo demais, porque o problema todo é o vício mesmo. Então, as crianças hoje, Carol, não estão ficando 1 hora, 2 horas, 3 horas na tela. Elas estão ficando 8, 9, 12 horas. Então, quando eu tiro essa dopamina, então esse cérebro já está sendo formado aí, totalmente lotado de dopamina. Então, eu jogar Minecraft, Roblox e todos esses joguinhos não vai me dar um prazer instantâneo muito maior do que ir para a pracinha brincar com o amiguinho. Então eu preciso pensar assim, eu não posso deixar chegar nesse ponto. E quando eu cheguei nesse ponto, porque eu não sabia, porque realmente eu estou esgotada, porque realmente eu estou cheia de traumas e não consigo fazer nada, estou aqui inerte, me medicando também com antidepressivos, ansiolíticos, não consigo sair com meu filho. Eu preciso dar o primeiro passo, né? Eu falo que trauma a gente cura com movimento. Isso é ciência. Então, eu preciso dançar, eu preciso correr, eu preciso pular corda, eu preciso brincar de pique. Eu falo que as brincadeiras infantis todas são grandes potenciais de cura de trauma, não sei se você sabe disso.
Mas quando a gente está brincando, por exemplo, de pique-esconde, todas essas brincadeiras que dão pico de coração acelerado e depois desacelera, a gente faz um treino de tônus vagal. Então isso aí a gente vai curando, por isso que a gente fala hoje muito em autocura. Não necessariamente a pessoa precisa de ir para um terapeuta. Ela pode praticar no dia a dia e as ferramentas estão aí para a gente ver. Então a gente tem ferramentas no Instagram, na internet, então utilizar bem também a tela, né? Porque a tela, a gente não pode negar, ela trouxe muita informação. Nós temos uma geração aí, Carol, eu vejo meninos no consultório de 10, 11 anos questionando já os abusos, questionando as punições. Então é claro que isso é assustador para o adulto. Então eu estou com o mundo na tela. Então eu já sei que se meu pai me bate, isso não é legal, né? Na nossa época eu apanhava, todo mundo apanhava, eu achava que todo mundo apanhava ou nem conversava sobre isso, porque eu achava que o amor era também bater. Hoje não, hoje as crianças já sabem, os adolescentes então mais ainda. Eles têm consciência ali nas redes sociais do que, lógico que tem a parte pavorosa ali, da Deep Web, então a gente sabe que tem um submundo horroroso na internet, e a gente tem grupos de tudo, mas eu só procuro um grupo ali horroroso na internet quando eu não tenho conexão em casa. Então, se eu estou ali com pai ausente, mãe ausente, nunca estou, e eu acolho esses pais, tá? Acolho muito esses pais, porque a gente não faz isso premeditadamente. Então, eu vou ter o grupo lá na internet de pornografia, eu vou ter o grupo, e a gente pode deixar isso para uma outra conversa, para a gente falar bem sobre adolescência. Claro, dá para a gente falar de um outro episódio aí sobre essa segunda parte. Autoextermínio, comportamento autolesivo, ansiedade, depressão. Tem muitos adolescentes que já me chegam pedindo remédio, porque viram lá no TikTok que era esse remédio que usava para aquilo que ele tinha. Então, essa é uma outra questão. Mas a gente precisa parar, se responsabilizar e ver o que eu posso fazer. Então, a criança está ficando 8 horas na tela, então vamos diminuir pelo menos um pouco de cada vez. É isso que eu faço com as famílias. Eu não tiro de uma vez, com esse abuso de poder. Eu te dei o celular, agora eu tiro. Eu te dei a chupeta, agora eu tiro. Porque ali é que a criança está se regulando. Então eu vou aos poucos entrando na relação com essa criança, chamo para um parque, aí já está sem o celular. Combino ali com os membros da família, no horário do almoço, a gente vai colocar o celular ali na garagem de celular, então tem uma caixa ali que a gente vai colocar todo mundo, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô. Começa dos adultos. Vai reclamar? Vai reclamar. Vai chorar? Vai chorar. E eu vou sempre acolher, filho, eu sei o quanto é ruim. A gente ficou tempo demais, o papai também, a mamãe também, a vovó também, e a gente sente falta de a gente estar juntinho num horário só nosso, conversando sobre as nossas coisas, né? Vem aqui no colo da mamãe, se for uma criança pequenininha, vem aqui no colo da mamãe, a mamãe vai te regular, vamos, sente o coraçãozinho da mamãe. Eu sei o quanto aquela tela te ajuda em muitas coisas, mas também te atrapalha em tantas outras, e a mamãe quer te ajudar o quanto a tela te ajuda. Então vamos brincar de pique? Vamos brincar aqui de jogo da velha? Vamos brincar aqui de amarelinha? Então é isso, eu vou tirando aos poucos. Era 8 horas, passou para 6, era 6, passou para 4, e eu vou aos poucos diminuindo. Lembrando que nada melhor do que natureza. Nada melhor que natureza. Então se eu tiver um bichinho de estimação, plantas em casa, então eu não tenho condição de ir para a floresta, para o meio do mato, que eu tenha plantas na minha casa, que eu tenha vida dentro da minha casa, que eu ensine para o meu filho a cuidar de uma plantinha, que eu ensine para o meu filho a cuidar de um bichinho, que eu esteja ali realmente em alguns momentos, Carol, porque isso vai ser, a gente vai conseguindo aos poucos quando a gente vai se curando. Eu tenho mãe que está comigo e fala assim, Ju, doutora Ju, eu consigo 15 minutos por dia estar presente realmente. Onde que você consegue estar presente? Na hora do banho. Que eu ponho um cheirinho gostoso, eu acendo uma velinha, eu ponho uma música, eu assento com ele dentro do box, eu lavo o cabelinho dele, ele lava o meu, ela lava o meu, sabe? Então assim, 15 minutos que eu tenho, é 15 minutos que eu vou dar. Depois eu vou me curando e vai ser 30 minutos. Aí eu vou me curando, vai ser 1 hora, vai ser 2 horas, vai ser 3 horas, e aí por aí vai. E esse tempo de qualidade vai aumentando, né? Você falou de natureza e também, assim, as praças, né? Hoje a gente vê que muitas pracinhas estão sendo revitalizadas, né, doutora? Eu mesma, vira e mexe, a gente leva minha filha ou minha mãe, né?
E a gente vê o quanto que isso para eles já é, assim, nossa, renovador, assim, né? Essa socialização com outras crianças e estar em contato, né, com o verde, com a natureza, e o movimento, e o brincar. E acho que esse envolvimento de brincadeira, eu acho que às vezes tem algumas pessoas que têm um pouco de travas, né? Não sei se travas emocionais, mas é isso, quando a gente se permite ali, que seja alguns minutos, participar de uma brincadeira com eles, para eles já é muito valioso, assim, né? Mesmo que não seja por tanto tempo, eu acho que isso já... Eu percebo muito isso na minha filha, assim, quando a gente se propõe, vamos parar 5, 10 minutos para fazer a brincadeira, né? Que seja um pouquinho na hora de dormir. Vamos brincar de adivinhar as palavras, vamos... Qualquer coisa, assim, que seja lúdica, né? Sim. E o quanto que isso faz bem pra gente, né? A gente às vezes não se dá conta, né? A gente esquece daquela criança que também habita em nós ali um pouquinho, né? E isso fala muito sobre os nossos traumas, Carol. A gente só tem dificuldade de brincar porque a gente está traumatizado. Então eu falo 2 coisas para as mães que é muito importante. Comece a brincar, 5 minutos que seja. Seu corpo vai soltando esses traumas e você vai cada dia se permitir mais. Primeiro, então, serve como uma terapia, uma autoterapia. Isso tem na literatura, tá? Então, tanto quanto a natureza, que tem um ritmo mais lento, então desacelera as crianças. E nos desacelera também. Então, esse brincar, ele vai te curar. Primeira coisa. E segundo, vai registrar a memória da sua filha. Porque quando eu chego para a maioria dos pais e mães, eu falo assim, qual que é a melhor memória de brincadeira da sua infância? A maioria não lembra. A maioria fala que brincava sozinho. A maioria fala que não lembra de nada da infância. Isso é trauma, né? Isso é trauma. Então, como que a gente pode registrar no corpinho dessas crianças? Porque faz tão bem para eles, mas tão bem, né? Chega a ser, assim, não ridículo, mas chega a ser assustador o quanto as crianças melhoram com tão pouco que elas recebem. Elas estão tão esfomeadas do nosso amor, e nós também esfomeadas de amor, né? E aí a gente vai ter que se nutrir para nutrir as nossas crianças, que chega a ser quase que assustador. O pouquinho que a gente dá, elas já correspondem, que é incrível, incrível. Muito bom você estar falando isso, porque a gente às vezes pode estar no lugar, né? Nessa conversa aqui eu queria muito que a gente trouxesse essas verdades para não criar culpas ou assim, tem que ser situações que são fora do real, do normal. Não, acho que pequenas mudanças que já vão acontecendo, né, doutora? E aí eu acho que isso também já dá uma esperança para lá na frente criar esses adolescentes também com mais segurança, porque eu acho que a adolescência, ela é um período muito temido ainda pelos pais, né? E você, como mãe de adolescente, pode também falar isso. Se a gente tiver uma infância ali com conexão, com esse ambiente familiar que você falou, que a gente vai mudando, mesmo que no meio desse caminho teve esses tropeços, teve esses problemas, teve comportamento de ansiedade, enfim, tudo isso que todo mundo acaba passando por isso em algum momento, mas que se houve essa reconexão e essas pequenas mudanças, a chance de ter uma adolescência mais tranquila, né, com mais de manter essa conexão, ela é maior mesmo, né? Mesmo com esse mundo maluco que a gente vive, né? Não, sem dúvida nenhuma. A conexão familiar, ela é realmente que a gente fala profilaxia, é a grande prevenção aí que a gente tem de comportamentos desafiadores na adolescência. O comportamento desafiador na adolescência também significa falta de conexão. Tá? Eu preciso relacionar com o outro, não aprendi a me relacionar, então saio desgovernado, então vou abusar de drogas, abusar de álcool. Mas a gente precisa sempre lembrar assim, a adolescência é um resultado da infância vivida. A adolescência é um resultado da infância vivida. Então, são esses pequenos momentos de conexão que ficam registrados nesse corpinho, que depois se torna um corpão, né? Essas memórias ficam, essas memórias de relação, de conexão. Então fica muito mais fácil depois, mesmo com esse mundo doido. O mundo já era doido antes, só que antes não tinha tela. Então antes os grupinhos estavam escondidos, os pais nem tinham ideia que os filhos faziam, né? Mas o que assusta mais pra gente na adolescência? Porque a gente foi, na maioria das vezes, desamparado na adolescência. Então, geralmente, a maioria de nós viveu uma adolescência de muito risco. De muito risco. A gente fez muitas coisas que nossos pais nem imaginam que a gente fez. Porque ou eu fui a filha boazinha, que sim corri risco na adolescência, ou eu fui a filha rebelde, que sim corri risco na adolescência também. Então, a gente traz e projeta a nossa adolescência
para essa adolescência que vem agora dos nossos filhos. E quanto mais medo eu tenho, mais ansiedade. Quanto mais ansiedade, mais distanciamento e mais ansiedade para eles também. Muito bom, doutora. A gente podia ficar horas aqui falando sobre isso, é um assunto muito legal, muito importante, né, para a gente refletir e falar, mas acho que a gente conseguiu trazer mensagens aqui muito legais. Te agradeço muito aí por esse bate-papo, pela disponibilidade, Carol, aí da gente conversar um pouquinho. Eu queria só finalizar, Carol, trazendo a coisa da proibição dos celulares na escola. Ótimo assim, você falar isso, porque eu vi que você comentou isso, que essa proibição, ela talvez não seja tão... Saída. Sim, é mais uma saída de adultos que têm poucos recursos, porque só aprenderam, tem que punir, tem que proibir, e para mim isso não funciona. Na verdade, para mim não, para a ciência também não funciona. A punição e a proibição, elas definitivamente, elas são um abuso de poder. Então eu só estou fazendo isso porque eu tenho certo poder. A gente não para pensar nas consequências disso, porque quando eu proíbo o celular, vou ter o adolescente rebelde, a criança rebelde, o adolescente rebelde, que vai estar com o celular. O que eu vou fazer com essa criança? Porque hoje a gente tem um estatuto da criança e do adolescente que protege a integridade emocional e física desse adolescente, dessa criança. Então temos que pensar nisso. Temos que pensar numa coisa que é muito mais importante antes disso, que é a educação digital. Então todas as escolas deveriam ter educação digital. O mundo hoje está digital, então não adianta. Então essa coisa de proibir para ter lá um lucro, tá bom, a gente já sabe que a tela atrapalha a conexão, a gente sabe que a tela atrapalha eu prestar atenção na aula, mas temos muitos problemas antes disso, Eu tenho recebido pacientes já ansiosos com essa proibição, porque são meninos que não socializam, são meninos que às vezes estão dentro de um transtorno, né, de desenvolvimento, que são neurodivergentes e que têm ali um apoio ali no celular durante o recreio, porque eles são excluídos durante o recreio, ou porque sofrem bullying. O quanto esse celular acabou sendo também um jeito desse adolescente conseguir, ou dessa criança conseguir comprovar aquilo que ela vive. Então a gente precisa pensar muito mais amplo do que em atitudes só punitivas e só proibitórias. A proibição, ela precisa... Porque não adianta também nada essa criança ficar ali 5 horas sem tela, chega em abstinência em casa e o pai deixa ela ficar das outras 12 horas com tela. Aí o que vai acontecer com ela? Ela vai chegar de abstinência na escola. Então ela vai ficar mais agressiva, ela vai realmente ter comportamentos ali que o professor não vai conseguir controlar. Então a gente precisa olhar para tudo isso. Não existe como eu educar só através de proibição. Aliás, não acredito em educação com proibição. Eu acredito em educação com medidas educativas e educar de forma a esclarecer. Então, eu preciso colocar para aquela criança por que eu não dou o celular para ela. Por que eu estou tirando o celular dela se antes podia? Por que em alguns momentos eu quero o celular para ela poder fazer uma pesquisa ali? Por que eu não quero mais fazer ali na lousa? Eu, professor, não quero fazer, então mando ela pegar ali no celular dela. Então, é preciso de toda uma reeducação. O mundo está mudando e as pessoas não estão querendo mudar junto com o mundo. Então, não é através de proibição e punição que a gente vai chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar, porque a gente vai afastar cada vez mais essas crianças e adolescentes do adulto. E o adulto precisa ser referência para a criança. Porque hoje o que a gente está vendo aqui, crianças têm como referência outras crianças. E adolescentes têm como referência outros adolescentes. Isso é um fracasso. Sim. Então a gente pode, obviamente, colocar limites, isso não só para uso de telas, para várias outras situações, porém sem autoritarismo. Sem autoritarismo. Existe argumentação, existe, enfim, várias formas de se colocar isso. Sendo exemplo. Exatamente. Porque o problema não é só o celular. O celular é consequência da desconexão. O celular é uma consequência do sistema falido de ensino que a gente tem hoje. Vamos mudar o sistema de ensino, vamos mudar o que a gente está fazendo com as nossas crianças dentro da escola. As escolas dão 20 minutos para a criança lanchar e ter recreio. Isso é um absurdo completo. Então, manter uma criança sentada durante 6 horas, gente, é fazer com que essa criança fique ali realmente louca para ir para um celular. Então, a criança não prefere o celular a brincar e interagir. O celular é consequência de não ter interação.
né? Então, como nós adultos podemos promover para essas crianças qualidade dentro das escolas, qualidade dentro de casa? Como que eu posso resgatar esse sentido mesmo do brincar, do movimento, do estarmos juntos? Porque tudo começa com o adulto, não adianta. E a gente acaba sempre punindo a criança. Eu puno a criança, eu puno o adolescente. O que a gente está conseguindo é isso aí. Esse adoecimento em massa da população, essa desconexão em massa dos filhos, dos pais, essa geração que está ficando só dentro do quarto, dentro de uma tela, se relacionando com pessoas que não tão boas assim, a gente sabe, então relacionam com todos os tipos. Do mesmo jeito que o filho antes saía na rua e o traficante dava para ele o que os pais não davam em casa, entre aspas, muito entre aspas, né? Porque eu não sabia muito bem ali o que era bom, o que era ruim. Então, é o que está acontecendo com a tela. Então, a tela, ela alivia a minha dor. Então, não tirem a tela, tirem a dor. Muito bom, doutora. Só para a gente contextualizar rapidinho aqui, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela aprovou um projeto recentemente que proíbe esse uso de telas nas escolas públicas e privadas do Estado, né? Uma medida que gera realmente muita polêmica, controvérsia, mas defendida por alguns profissionais, outros não, né, organizações, que é o que a gente está discutindo aqui, sobre a questão da saúde mental das crianças e adolescentes, mas tem esse buraco muito embaixo aí, que a doutora Juliana trouxe, que é a questão das relações familiares, né, como é que isso se dá, o porquê desse uso, né, então isso tudo que ela estava explicando aí tá nesse contexto aí dessa proibição que realmente gerou uma polêmica, né. Doutora, muito obrigada. Carol, esses meninos só vão saber se relacionar com os amigos na escola, quando tirar o celular, se tiver um aprendizado em casa de como se relacionar. Senão a gente vai ver o que está vendo, né? Bullying geral, porque o bullying é aprendido em casa. Então eu abuso do poder com meu colega igual meu pai abusa do poder comigo. Eu sei que isso dói para muitos adultos, eu vivi na educação tradicional, eu fiz isso com os meus filhos no início porque não tinha conhecimento, mas a gente precisa parar para conversar, porque o problema é muito mais profundo do que estão lidando aí. Tira o celular, melhora tudo. Isso é mentira, não vai acontecer isso. Tá certo. Doutora Juliana, muito obrigada, viu, por esse bate-papo incrível. Obrigada, Carol. Te agradeço demais. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha. Segue também o canal no YouTube e no Instagram, @PodeFalarDeSaúde, e aproveita para conferir os episódios anteriores, tá bom? Até o próximo.